Bem-vindos a esta série de perguntas e respostas na Bíblia. Respostas claras e curtas na Bíblia. Vou fazer uma série de perguntas e respostas dentro das Sagradas Escrituras em que eu vou tentar ser breve, dar curtas respostas, e isto é o primeiro vídeo desta série. Amém? A primeira pergunta é necessário ter curso de teologia? Portanto, é necessário fazer curso de teologia para ser um pastor? É a pergunta. É necessário? Será que tu és pastor porque tu tiraste um curso de teologia, ou será que é dom? Já vamos à resposta. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Vamos então para a palavra, já vamos responder. Portanto, é necessário eu fazer um curso de teologia? Tu fazes um curso de teologia para seres pastor? Já vamos ver se é ou não. Efésios capítulo 4. Vamos ler do 1 adiante até o versículo 16. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Portanto, há uma vocação. Aleluia. E há um chamado da parte do nosso Deus. É Deus quem chama. É Deus quem nos dá a vocação. Ou seja, o talento. Com toda a longanimidade, ou seja, com toda a humildade e mansidão. Quer dizer, se o teu pastor ele é exaltado, ou glória, descontrolado, ramanagachai, contendeiro, não tem freio, não tem mansidão, então ele não está exercendo o seu chamado da forma que Deus quer. Deus quer que a gente exerça com humildade, com mansidão, com longanimidade, quer dizer paciência. É na paciência que possuireis as vossas almas, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Temos de ser unidos no mesmo Espírito. Aleluia, pelo vínculo da paz. Ele vos evangelizou a paz, e a paz como eu vos dou, disse Jesus, não vos dou como o mundo vos dá. No mundo não há paz, a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. Há um só corpo e um só Espírito. Aqui fala do corpo de Cristo, e um só Espírito que está em todos os cristãos, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Claro que aqui quando fala de um só batismo, aleluia, há um só batismo no Espírito Santo, aleluia. Mas o batismo nas águas eles inventaram vários. Também há um só verdadeiro. Aleluia. Há um só verdadeiro. Eles fazem batismo no tanque, fazem batismo na bacia, na piscina, na banheira, derramam copos por derramamento, derramam copos de água, fazem batismos no mar, mas há aquele que diz: já desceste às águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas em teu coração, tens a lei escrita, aleluia, em teu coração, em ti já habita a plena salvação. Então, meu irmão, foste batizado como foi Jesus. Como é que Jesus foi batizado? Ele foi batizado no rio. Mas porquê no rio? Porque o rio é a água de nascente, é a água viva, é a água que brota e torna a brotar. E porque todos os rios correm para o mar e lavam o teu corpo e lançam os teus pecados no mar do esquecimento. Então, o rio tem a conotação de água viva, de palavra viva, dinâmica, água corrente. Assim foi o batismo de Jesus. Devemos ser imitadores de Paulo, como ele era de Cristo. E devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, conforme 1 Coríntios 11:1 e Efésios 5:1. Então já vemos que o batismo verdadeiro ele é em águas correntes. Inventam muita coisa. Fazem tanques batismais dentro das igrejas, então estão a inventar muita coisa. Eu não quero estender muito o tempo deste vídeo porque, aleluia, vamos tentar ser curtos, mas Deus já me está dando palavra. Então reparem, inventam muita coisa.
Mas se as águas aleluia, se as águas batismais são o símbolo da Palavra de Deus, a Palavra de Deus, onde é que ela é salgada? Jamais. Ela é doce e mais doce do que o mel. Onde é que ela é estática, morta, ineficaz? Não, ela é viva, eficaz e dinâmica e prospera naquilo para que foi enviada. Glória a Deus. Então, assim, a água deve ser corrente. Então, há um só batismo verdadeiro, aleluia, numa só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos nós e por todos nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Dom é uma capacidade para fazer alguma coisa. O que é dom? Capacidade para. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E ele, ao morrer, desceu às partes mais baixas da terra. Tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Oh glória, Saramachéria, proclamou a sua vitória, aleluia, àqueles que outrora foram rebeldes, quando nos dias não se esperava a longanimidade de Deus, Sharamai, e subindo ao alto do cativeiro e deu dons aos homens, Sharamanai, e diz assim, ora, isto que subiu é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele subiu 40 dias após a sua morte na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao fim de 3 dias e andou 40 dias sobre a terra. Ao fim de 40 dias ele ascendeu visivelmente ao céu, foi arrebatado por Deus. E o meu o ocultou, está em Atos capítulo 1. Então é bem claro, meu irmão, Jesus está falando nesta palavra para ti. Aleluia, glória a Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, ó glória. Então se ele deu, tem que haver. Aqui fala de dons, capacidade para ser apóstolo. Então é um dom. Ele deu. É o dom de Cristo, apóstolo. Olha o dedo polegar. Sem este dedo polegar, a mão não consegue ter força para agarrar as coisas. Não funciona direito. Então isto é a base. Apóstolo é enviado. O enviado é aquele que vai adiante e funda a obra. Xarabaga e funda a igreja. Ela inicia trabalho. Glória a Deus. Xaremenéria, Calaia, Playa, Súria, Andalabaia. Oh glória. E outros, para profeta. Profeta é aquele que aponta ao povo o seu pecado, da parte de Deus, avisa, exorta, repreende, aleluia, diz, olha, o caminho que vocês estão trilhando é um caminho que leva ao inferno, leva ao abismo. Saiam do pecado, saiam do mundanismo, saiam das vaidades, saiam das vestes indecentes, saiam das pinturas, saiam da maquiagem. Então, este é o quê? Que pai profeta. Saiam do adultério, saiam do amigamento, do amaziamento, saiam do pecado, saiam da bebida alcoólica, saiam do tabaco, saiam da pornografia, da imoralidade. Então o profeta, olha aí, apóstolo, profeta, é aquele que aponta, é aquele que fala, é o porta-voz de Deus que fala, Deus é aleluia, e aponta ao pecado, é o dedo indicador que aponta, aleluia. E outros para evangelistas, é o dedo médio, é o dedo, aleluia, glória a Deus, Xarabandarai, o dedo médio é o dedo mais comprido, é o que alcança mais gente. Evangelista. Evangelista é aquele que anuncia as novas de salvação aos pecadores para que eles se convertam. E outros para pastores, é o dedo anelar, é este dedo aqui, dedo anelar, pastores, aleluia. O pastor leva o pasto ao rebanho, mata a fome ao rebanho com um pasto verdejante e mata a sede do rebanho com água cristalina. Dirige, conduz o rebanho, vai na frente do rebanho. Com o cajado tem vara, tem cajado e tem óleo, e tem bálsamo. Aleluia, andaraia, a vara, aleluia, andaramassai para corrigir. O cajado é para levantar. E o óleo, xarabandarai, suriacantarai, para aliviar o rebanho. Aleluia, para revestir de glória. Repalabai, para consolar. Aleluia. Irimandagachai, o Espírito Consolador. Então, pastor, e outros para mestres. É o dedo mindinho que tira a sujeira dos ouvidos. Aleluia, quem quer diga aleluia. Está aqui. Ele mesmo deu um. Se Deus tem que haver no Novo Testamento. Se ele está lá na glória, subiu ao cima, ainda está lá até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele está lá em cima até o dia da sua vinda em que ele arrebata a igreja, vem sobre as nuvens, arrebata a igreja e começa a ir a ser derramada. Até esse dia, Shuripalabaia Suriandalastéria. A glória tem que haver na terra. Até o dia do arrebatamento tem que haver apóstolo, tem que haver profeta, que é o aleluia, tem que haver evangelista, tem que haver pastor e tem que haver mestre. Amém? Querendo o aperfeiçoamento é dom, já vemos aqui. Isto é dom, ele é que deu, é Jesus quem dá. Então a pessoa não é pastor
porque é filho do pastor presidente. Nem todo o filho dos pastores presidentes das igrejas tem que ser pastores. Cada um tem um chamado. Ele pode ter um chamado para cantor, pode ter um chamado para evangelista, pode ter um chamado só para diácono, só para cooperador, não é? Então não tem obrigatoriamente que ser consagrado a pastor só porque é filho do pastor presidente. E ainda que tenha um chamado para ser pastor, tudo é o tempo de Deus. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Por vezes é consagrado fora do tempo e paga um preço. Amém? Então ninguém é pastor porque é rico e dá um bom dízimo. Dá grande dízimo e grandes ofertas, grandes doações para a igreja. Não. Ninguém vai a pastor porque é famoso. Ele era um cantor famoso do mundo, era um jogador de futebol, agora converteu-se. Não. Ele é um ex-famoso. Agora a fama é toda, a glória é toda para Deus. Porque se ele continua a ser famoso, depois que vem para o Evangelho, continua a buscar a glória, a pompa, a fama, o estrelato, então ele está fora. Está exaltado, e os exaltados são abatidos. Se o indivíduo era ator de novela quando estava no mundo e era idolatrado como ator de novela, se ela era atriz de cinema ou modelo de passarela e era idolatrada, se ele era cantor de rock, cantor de pop, cantor de funk, se era uma personalidade famosa do mundo secular, bem vista, a sociedade aplaudido, e vem para a igreja e continua a fazer as mesmas porcarias, desculpa a expressão, as mesmas asneiras, continua no mundo da ilusão, no mundo dos filmes, das novelas, das séries, da televisão. Se continua a fazer desporto de competição, era atleta de Cristo. Ele era atleta, aceitou a Cristo. E agora diz que é atleta de Cristo, não largou o atletismo de competição, não largou o futebol, o desporto de competição. Se ele não largou o futebol, o basquete, o desporto de competição, ele ainda é velha criatura, irmão. Apenas se convenceu que é cristão, ainda não nasceu totalmente, não, porque tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Então ele continua a buscar a fama. E depois esses pastores pegam esses famosos, tu és famoso, já consagra pastor. Então ninguém é pastor só porque era famoso quando era do mundo, ou continua a ser, porque as igrejas são mundanas e apoiam esses pecados, apoiam futebol, apoiam televisão, apoiam danças, apoiam teatros, apoiam vaidades, aramá, glória a Deus. Então ninguém vai a pastor porque é político. Mas ele é um político e tal, vai concorrer a político, então vou consagrá-lo a pastor. Ou ele é político e arrasta multidões e tal, então vou consagrá-lo a pastor. Não. Está errado, meu irmão. Está errado. O que é que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que dará em troca da sua alma? Quem é que vai trocar a tribuna por aliás, a santa tribuna por um palanque sujo político? A pessoa ou é político, é pastor. Escolha, das duas uma. Lá manda anexa a si mesmo, toma a sua cruz e siga a Jesus, aleluia. Então ninguém, aleluia, é pastor só porque prega bonito, tem uma grande retórica, fala muito bonito, tem umas palavras bonitas, umas palavras bem, como eu digo, bem cheias de metáforas, de símiles, de parábolas, de poesia, umas palavras muito cultas, muito eruditas, não é por aí, porque a retórica é arte bem falada, ele fala muito bem, tem uma grande lábia, ninguém é pastor só porque tem uma grande lábia, não é por aí, não é por aí, meu irmão. Ele prega muito, é usado nos dons da pregação, é usado na palavra da sabedoria, na palavra da ciência, amém, é usado na palavra, tudo bem, é pregador, mas um pregador não é necessariamente um pastor. O pastor tem que conduzir o rebanho. Por vezes ele prega, vai numa igreja, vai noutra, ou até na igreja dele ele prega, mas na hora de dar um aconselhamento a uma ovelha não sabe dar. Na hora de corrigir a ovelha não sabe corrigir. Na hora de exortar não sabe exortar. Na hora de pôr na disciplina não tem autoridade para tal, porque quer agradar aos homens e não a Deus. Então esse não é pastor. Aleluia, aleluia, esse é mercenário. Tem gente que é pastor porque mete na cabeça que é pastor e vai. Então ninguém é pastor só porque é usado nos mas é usado nos dons, é usado em revelação, é usado em visão, é usado em profecia, é usado em cura divina, é usado em milagres, dom de milagres, de operação de maravilhas, é usado em dom da fé, é usado em variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia. Não é só por não vamos por aí, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro de dons aos homens, e o Salmo acrescenta até mesmo sobre os rebeldes. Tem gente que é rebelde e leva há vários dons. Aqui estamos a falar dos ministeriais, mas há dons, como os 9 dons do Espírito Santo de 1 Coríntios 12, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de discernir os espíritos, dom da fé, dom de decorar, dom da operação de maravilhas. Esses 9 dons do Espírito Santo são usados nesses dons todos. Os 9 dons, mas pode não ser pastor, pode não ter chamado para ser pastor, pode não saber conduzir um rebanho, disciplinar um rebanho, exortar, ter mão firme,
saber usar a vara, o cajado e a espada. Aleluia. Então, meu irmão, é preciso ter cuidado. Aleluia. Muita gente quer ser pastor de qualquer jeito. Então, eu creio que nesta resposta aqui eu já até ultrapassei um pouquinho o tempo. Era para ser uma resposta curta. Então, ninguém é pastor porque quer. Isto é dom de Cristo. E qual é o objetivo deste dom? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Porque é que Jesus deu uns para pastores e outros para evangelistas, outros para mestres, doutores, profetas? Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então há homens que vão enganando com astúcia. Aleluia. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então já provei aqui, ser pastor não tem que ter um curso de teologia. Para ser pastor, ele tem que ter dom, tem que ter um chamado primeiro da parte de Cristo. Aleluia. E tem que ser escolhido, porque Cristo tem que ser chamado, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos, tem que ter um chamado, tem que ter uma escolha da parte de Deus e tem que ter uma capacitação com o dom. Tem que ter essas três coisas. Se não tiver essas três coisas, não. E tudo é no tempo de Deus. Mesmo que alguém tenha chamado para pastor, não cai de paraquedas só porque alguém profetizou tu vais ser pastor, ele lá amanhã já quer ser pastor. É no tempo de Deus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de passar por cooperador, há tempo de passar por diácono, há tempo de passar por presbítero, há tempo de passar por seja o que for, missionário, evangelista. Cada ministério tem a sua orgânica, tem o seu governo. Aleluia. Mas há tempo de plantar e há tempo de colher. Não é logo de uma vez. Ainda que alguém tenha um chamado para ser pastor, Deus pode fazer um chamado para alguém para ser pastor e só se vai cumprir daqui a 20 ou 30 ou 40 anos. Tem gente que até tem chamado para ser pastor-presidente, mas é chamado para ser presidente, mas ligado, presidente, mas num país, mas ligado ao pastor-presidente mundial, não independente. Outros têm chamado para ser pastor-presidente, glória a Deus, Sharamanagashay, e Deus até lhe quer dar um ministério, mas é no tempo de Deus, não é no dele. Então, muita gente se precipita e depois gera as tais divisões dentro das igrejas. Cuidado. Então, Hebreus 5, glória a Deus, só para concluir, para não estender muito aqui, porque eu era para responder em 5 minutos, mas já me estendi. Mas também eu tenho vídeos de 2 horas e tal, 1 hora e tal, então estou a tentar reduzir para em menos palavras tu entenderes. Olha aqui, Hebreus capítulo 5, por todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e para que possa compadecer-se eternamente os ignorantes e errados, porque também ele está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma esta honra para si, senão o que é chamado por Deus como Arão. Primeiro a pessoa tem que ser chamado, depois tem que atender ao chamado. Quer dizer, a pessoa não se vai pastor porque quer. Primeiro ele é chamado por Deus. Tem um chamado, há uma profecia, há uma previsão, há uma confirmação, aleluia. Depois pode haver várias confirmações em nome de Jesus. Então depois há o quê? Há o tempo, aleluia, da escolha. Ele atendeu ao chamado, ele é escolhido por Deus, é capacitado por Deus e no tempo certo ele vai exercer a obra pastoral. Espero que tenham entendido bem esta questão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ninguém toma esta honra para si, senão porque ele foi chamado por Deus como Arão. Então, eu não preciso, tu não precisas de fazer um curso de teologia para seres pastor. Não é necessário. É necessário, aleluia, tu teres um chamado, seres chamado por Deus como foi Arão, e é necessário tu seres escolhido, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é? Glória a Deus, quantos podem dizer amém? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tu podes não atender esse chamado. Deus pode ter usado profeta, aleluia, Deus pode ter usado profeta para ti, a dizer que tu estás escolhido. Aliás, que Deus já te escolheu para uma grande obra, vais ser um pastor, e tu não atenderes, não te colocares na brecha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque Jesus falou em Mateus 22,14, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então tu podes ter o chamado, mas não atendes esse chamado. Se tu atendes a chamado, tu vais ser escolhido e depois vais ser capacitado com o dom.
E até lá, Deus te dá o preparo, Deus te dá a experiência para chegar no tempo de tu seres. Então, concluindo aqui, em Jeremias, para não ficar só as palavras, Jeremias capítulo 3, e já estou encerrando este primeiro de série de respostas curtas. Este meu vídeo não sei tão curto como eu pensava, porque Deus me dá muita resposta, muito desenvolvimento, mas os próximos vou tentar ser mais curto. Jeremias capítulo 5, aliás, capítulo 3, versículo 15, só para tu veres que é profético. Há pastores no Novo Testamento? Sim, porque ele está lá no alto. Se ele está no alto e deu dons, tem que haver na terra pastores. Dizer que não há pastores se Jesus é o único pastor é mentira. Jesus é o único em género, como o Deus, Senhor e Salvador, é o único. Aleluia. Mas, aleluia, ele é um pastor universal. Como pastor universal, ele é o único em género, ele é o único. Mas há pastores locais. Aleluia. E esses foram dados pelo próprio Jesus. Ele está lá no céu, mas Deus aqui na terra. Ele tem que haver. Se Deus tem que haver. Senão a Bíblia seria mentirosa. E a Bíblia não mente. Cuidado com os falsos profetas que vos ensinam coisas erradas. Por isso é que eu estou aqui para instruir. Então, Jeremias capítulo 3, tem igrejas aí que diz que não há pastores. Está errado. Já é uma falha dessas igrejas. Jeremias capítulo 3, versículo 15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Isto é profecia para o Novo Testamento. Dar-vos-ei pastores. Quem deu? Deus. Ele deu-nos. Então é dom. Então a pessoa tem que ter o quê? Chamado. Glória a Deus, que ninguém toma esta honra para se não foi chamado por Deus como Arão. Tem que ter o chamado. Tem que ter depois a escolha. Porque há muitos chamados e poucos escolhidos. E depois tem que ter o dom. Aleluia. É Deus quem vai dar esse dom. Glória a Deus. Então, aqui no capítulo 23, versículo 4, também Jesus vai falar contigo nesta palavra. E levantarei sobre elas pastores, falando das ovelhas, não é? Levantarei sobre elas pastores. Glória a Deus. Mas eu vou ler o contexto. Jeremias 23, do 1 ao 3. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porquanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras por onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores, plural. Então tem que haver pastores plural também, não há só o pastor singular, que é Jesus, há pastores plural. Aleluia, que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém? Os verdadeiros pastores fazem a obra de Deus como Deus quer. Amém? Eu dei esta oportunidade.